Começa agora mais um programa Hora Extra e nesta edição você vai saber quem pode participar dos lucros e resultados da empresa e como funciona a concessão desse bônus na prática. Confira também o cumprimento da lei de cotas para pessoas com deficiência, que completou 30 anos no Brasil. E no bloco de entrevistas, o juiz do trabalho Antônio Gonçalves fala sobre a polêmica da regulamentação da atividade do profissional do sexo. O Hora Extra está no ar. A lei de cotas para pessoas com deficiência completou 3 décadas. Criada para assegurar a inclusão no mercado de trabalho, a lei garante hoje um emprego de 500 mil pessoas com deficiência em todo o país. Número ainda pequeno se considerarmos o universo de pessoas com alguma deficiência. Para falar sobre o assunto, conversamos com 2 pessoas que vivem essa realidade no dia a dia. Ana Maria tem deficiência e trabalha em uma grande empresa, justamente na área responsável por contratações e processos seletivos. Mas antes de acompanhar a história de outras pessoas com deficiência que pleiteiam as vagas onde ela trabalha, Ana já enfrentou desafios na própria carreira. Eu própria passei por isso, tive uma dificuldade muito grande de retornar ao mercado de trabalho. As empresas diziam que eu era muito graduada para a vaga que eles tinham. Ana chama a atenção para um fato que vai além da resistência de muitas empresas na hora de contratar pessoas com deficiência: a preferência por candidatos que possuem deficiências leves. Bom, a lei de cotas ela tem 30 anos, né? E é ambíguo dizer isso, mas por um lado ela é muito boa, porque sem ela nós, pessoas com deficiência, não estaríamos no mercado de trabalho, mas por outro lado, ela ainda restringe muito, porque as empresas têm o capacitismo, que é o preconceito em relação à pessoa com deficiência. Então as empresas querem contratar sempre para cargos júniores. E aí quando você olha a pirâmide organizacional das empresas no Brasil hoje, a maioria das pessoas com deficiência estão em cargos júniores, elas não estão na área de liderança, elas não têm perspectivas de carreira. E isso é o que desmotiva muito as pessoas com deficiência. Você tem pessoas formadas, graduadas no ensino superior, que não conseguem trabalhar nas suas áreas por conta de um simples preconceito mesmo. Não é exagero dizer que, apesar de 30 anos dessa lei, a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Segundo o IBGE, o Brasil tem cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa 25% da população. E apenas 500 mil pessoas nessa condição estão inseridas no mercado. A psicóloga Cíntia Santos, coordenadora de projetos do Instituto Esther Assunção, afirma que esses números mostram que a sociedade brasileira precisa avançar muito quando se trata de oportunidades para profissionais com deficiência. Eu acredito que tem uma série de fatores que contribuem com essa dificuldade da empregabilidade da pessoa com deficiência. A gente tem que reforçar que a lei ainda é um dispositivo mais importante para garantir a empregabilidade das pessoas com deficiência. Mas a gente observa na nossa prática cotidiana que a maior dificuldade é no que concerne à acessibilidade atitudinal, que contempla todo aquele conjunto de comportamentos que podem tornar um ambiente mais ou menos favorável para a inclusão. O instituto em que Cíntia atua tem a missão de auxiliar empresas nessa adaptação, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva. Hoje, a gente desenvolveu um modelo de assessoria para as empresas pautado na valorização da diversidade das diferenças individuais. Então, a gente faz um trabalho junto à empresa de planejamento estratégico de como efetivamente mudar a cultura da empresa, como efetivamente propor melhorias que vão tornar aquele ambiente mais acessível e mais inclusivo para as pessoas com deficiência. A psicóloga afirma que, apesar dos números apresentados chamarem a atenção de maneira tão negativa, essas 3 décadas da lei de cotas já trouxe uma boa evolução para os profissionais com deficiência. A gente não pode negar a importância e os avanços que a lei promoveu desde de 91 até agora. Ela é o principal dispositivo que tem garantido pelo menos a entrada desse percentual pequenininho que já está no mercado,
A gente percebe que tem uma maior adesão das empresas ao cumprimento dessa legislação quando a fiscalização está mais ativa. Então, o Instituto acompanha empresas desde 2002, onde essa pauta estava muito inicialmente, depois a gente viveu um período que a fiscalização estava mais intensa, então a gente viu mais empresas se mobilizando para poder atender a legislação. E quando envolve a punição, ou seja, quando as multas são de fato aplicadas, que a empresa começa a responder no Ministério Público do Trabalho, a gente vê que há um engajamento maior. Recompensar os colaboradores em função dos resultados obtidos pela empresa pode ser um ótimo negócio para atrair e manter bons profissionais. Veja na matéria a seguir como funciona a PLR, Participação nos Lucros e Resultados da Empresa. Algumas notícias sobre os lucros de empresas em diversos ramos de atividade chamam a atenção. Muitas empresas são milionárias e crescem mais e mais a cada ano, em grande parte das vezes graças ao bom desempenho de muitos colaboradores, profissionais que se dedicam bastante. Não seria justo que essas pessoas ganhassem de acordo com esses lucros? Pois bem, isso acontece em alguns locais. O advogado Conrado Liboni explica que a chamada PLR, Participação nos Lucros e Resultados, é realidade em algumas empresas, mas é um benefício que não é obrigatório. Todas as empresas, independentemente da sua atividade comercial, elas devem instituir o programa de participação nos lucros. A única exceção trazida na lei especificamente diz respeito a empregadores, pessoas físicas e instituições sem fins lucrativos. Porém, teve uma mudança na legislação ano passado e mesmo as pessoas físicas empregadoras e as instituições sem fins lucrativos também podem hoje, se assim quiserem, instituir programa de participação nos lucros e resultados. No caso, as metas têm que ser apuradas de acordo com resultados e não com lucros. O advogado explica também que valores, período para recebimento, enfim, as regras para oferecer esse benefício são estabelecidas pela empresa, mas que a partir do momento em que o acordo for feito, tudo deve ser cumprido da forma correta. Inclusive casos de rescisão de contrato e problemas trabalhistas envolvendo o benefício serão tratados pela Justiça do Trabalho. Sim, se o contrato de trabalho for rescindido no curso do programa instituído, daquela participação nos lucros ou resultados, o trabalhador tem direito a receber a proporcionalidade daquilo que ele contribuiu. É a razão de 1/12 para cada mês trabalhado. Antes havia muita dúvida sobre essa matéria, mas hoje em dia essa questão já se encontra até sumulada pelo Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 451, que determina esse pagamento proporcional. O gerente de contas, Murilo, trabalha em um banco há 3 anos e explica que ter a oportunidade de receber participação nos lucros e benefícios é algo que chamou a atenção logo quando ele foi iniciar a carreira no ramo. Olha, logo quando eu entrei no banco, a gente já é apresentado a participação, acaba que a gente só recebe no ano seguinte, que a participação a gente recebe em fevereiro, referente à atuação no ano anterior. Então, assim, cheguei no banco, já fui apresentado ao benefício, e acaba que, querendo ou não, quando você recebe a participação nos lucros, você passa a ter um olhar diferente para a empresa. Para Murilo, além de ter o benefício de um dinheiro extra, a PLR ainda contribui para um ambiente mais saudável, onde todos os colegas de trabalho se ajudam, pois estão em busca de um bem comum. E acaba que as decisões são tomadas visando o maior resultado para aquela organização, o maior lucro, E isso reflete para a gente o que é muito benéfico. No próximo bloco, o juiz do trabalho Antônio Gonçalves Pereira Júnior fala sobre a regulamentação da atividade do profissional do sexo. O direito brasileiro dá garantias trabalhistas para quem exerce a prostituição no Brasil? Voltamos já.
direito brasileiro dá garantias trabalhistas para aqueles que exercem a prostituição no Brasil? É possível que tal atividade seja regulamentada? A proteção jurídica pode evitar situações de invisibilidade e de estigma social que os profissionais do sexo enfrentam? Sobre o assunto, nós conversamos hoje com o juiz do trabalho, Antônio Gonçalves Pereira Júnior. Seja bem-vindo à Hora Extra, doutor Antônio. Obrigado pelo convite. Certinho, doutor Antônio. Há possibilidade hoje no Brasil de se regulamentar o trabalho voluntário do profissional do sexo? Bem, antes de responder essa pergunta, nós temos 3 sistemas relativos à prostituição. O primeiro é o abolicionista. Como aqui no Brasil existem alguns tipos penais existentes que dificultam a regulamentação do trabalho dos profissionais do sexo, de forma que ele poderia vir a ser abolido futuramente. Há outro sistema que é o denominado regulamentarista, como acontece na Holanda, na Alemanha, no Uruguai, em que há regulamentação do trabalho desses profissionais. E há também o sistema proibicionista, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Especificamente, quanto à pergunta, há sim possibilidade de regulamentação, mas isso depende de vontade da sociedade e também de vontade política. Vamos agora à pergunta do advogado Herbert Valentim sobre a legislação brasileira atual em relação a esse assunto. Vamos lá? Olá, doutor Antônio. Gostaria de fazer uma pergunta, pois a prostituição, frente ao Código Penal brasileiro, não é tipificada como um crime. No entanto, manter a atividade econômica para tal fim, sim. Na sua visão, isso poderia ser algum empecilho para a regulamentação da atividade? Dr. Herbert, obrigado pela pergunta. Realmente, no Código Penal, o ato da prostituição, o ato de prostituir-se, não é considerado como crime. Porém, há alguns tipos penais que dificultam, sim, a regulamentação, como, por exemplo, o empresário do sexo, né? É vedado também o rufianismo, né? Dizendo em termos populares, é a figura do cafetão, da cafetina. Esses 2 tipos penais são entraves, sim, à regulamentação. De forma que, além da regulamentação, a lei também deve mexer nesses 2 tipos penais, ou seja, descriminalizar a possibilidade da existência de empresário voltado para a área do sexo. Valer a corrente que entende ser ilícita a atividade e inexistente o contrato de trabalho não seria um paradoxo, né? Já que desprotegidos seriam ainda mais vulneráveis à exploração sexual? Incrível isso, né? Realmente é um paradoxo, uma contradição enorme. Inclusive, eu tenho mais do que 23 anos como magistrado e já decidi dessa forma, né? Há um processo de realimentação da invisibilidade, do estigma. Doutor Antônio, como é que os tribunais brasileiros vêm decidindo os casos que chegam à justiça? Bem, nós temos 2 correntes doutrinárias e jurisprudenciais antagônicas, bastante antagônicas. Uma corrente, né, dizendo que é possível, sim, conferir direitos trabalhistas
aos profissionais do sexo, e uma outra corrente, né, contrária, que pelo menos até o presente momento eu considero, né, por alguns levantamentos que eu fiz, um entendimento majoritário. Sim. Porém, está ocorrendo uma constitucionalização do pensamento. Nós temos outras disciplinas que estão ajudando o entendimento do fenômeno, né? Direitos humanos, a sociologia, a filosofia. Então, mesmo havendo essa corrente doutrinária, surgiu uma corrente que, em cima de princípios constitucionais e de direito internacional, estão sim conferindo direitos aos profissionais do sexo. Muito interessante essa posição, né, dos tribunais brasileiros. Ok, doutor Antônio, nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o juiz do trabalho, Antônio Gonçalves Pereira Júnior, sobre a polêmica da possibilidade de regulamentação ou não da atividade voluntária do profissional do sexo. Não saia daí, voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o juiz do trabalho, Antônio Gonçalves Pereira Júnior, sobre a polêmica da regulamentação da atividade do profissional do sexo. Doutor Antônio, a gente comentava no intervalo sobre uma decisão paradigmática do STJ. O senhor poderia contar para a gente como é que foi isso? Claro que sim, bem rapidamente. Né? É um caso de uma prostituta que combinou o preço, prestou o serviço sexual e, findo, né, o ato, né, o cliente não quis pagar. Então ela puxou um colar dele folheado a ouro. Esse caso teve repercussão. No primeiro grau, o juiz, na Justiça Estadual, ele entendeu que, julgou no sentido de que não seria roubo, mas sim exercício arbitrário das próprias razões, que ela prestou o serviço e teria direito ao pagamento. Quando chegou no segundo grau, o colegiado entendeu que houve sim roubo e condenou a prostituta, né, a esse tipo, né, que tem multa, é uma condenação mais pesada. E foi para o STJ. Lá chegando, eles fizeram uma leitura embasada em princípios constitucionais, observando a questão da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, né? Do trabalho como direito humano fundamental, e reformaram o acórdão, restabelecendo o entendimento do juiz de primeiro grau. Veja bem, por que ele é paradigmático, este acórdão? Pelo fato de que estar-se-ia concedendo proteção jurídica ao profissional do sexo. Na medida que o STJ julgou dessa forma, ele está dizendo: olha, você tem direitos, você tem proteção jurídica, você pode cobrar pelo serviço voluntário que você prestou, apesar de ser uma prostituta. E o Estado brasileiro reconhece que a atividade da prostituição não é ilegal ao inserir no Código Brasileiro de Ocupações a categoria do profissional do sexo. Isso lá em 2002. Representou um avanço para essa parcela da população? Ela tem direito a benefícios previdenciários? Bem, o CBO, Código Brasileiro de Ocupações, realmente prevê, né, a profissão do profissional do sexo.
salvo engano, número 5198. Esse código, ele futuramente, facilitará recolhimentos previdenciários, sim. Só que a gente precisa da regulamentação para possibilitar isso, certo? Eu considero que foi um avanço, sim, mas há questões mais importantes, como a regulamentação e a descriminalização, né, do empresário voltado para o ramo da exploração, né, do trabalho da prostituição. Nesse caso, precisaríamos mudar o Código Penal e Sim. também criar uma legislação específica. Certo, justamente. Doutor Antônio, uma última pergunta. A prostituição é um tema que segue polêmico, com opiniões conflitantes, mesmo dentro de grupos que têm pautas em comum, como o feminismo. A escritora e militante feminista Maria Gabriela Saldanha defende, por exemplo, políticas públicas para acolher mulheres que desejam sair ou para evitar que entrem na prostituição. Para ela, não há um país onde a regulamentação tenha dado certo. Já para o ex-deputado Jean Willis, autor de um dos projetos que tramitou na Câmara, a proibição atual das casas de prostituição não impede que continuem funcionando e a falta de regulamentação deixa desprotegidos e submetidos a todos os tipos de abusos os profissionais do sexo. Você acredita que vamos chegar a um consenso um dia? A que conclusões o seu estudo sobre a regulamentação da atividade chegou? Bem, a pauta da Maria Gabriela Saldanha não exclui paralelamente a possibilidade de regulamentação do trabalho dos profissionais do sexo, né? É de muita importância a pauta feminista, né? Mas paralelamente necessitamos também de políticas públicas voltadas para quê? Para a regulamentação e também para a garantia da integridade psíquica e física dos profissionais do sexo, inclusive garantindo a eles normas sanitárias, né? Preservação da saúde, quer dizer, não exclui. Quanto ao deputado Jean Willis, infelizmente o projeto de lei de sua autoria foi arquivado, né? Muito interessante, ele previa a possibilidade do profissional de sexo trabalhar como trabalhador autônomo, a possibilidade de trabalhar em cooperativa e, em um dos artigos do projeto de lei, a questão da descriminalização daquela questão, né, que a gente tratou no começo da entrevista, do estabelecimento voltado, né, do rufianismo, certo, né? A pergunta é bem longa, a parte final dela, a senhora pergunta, né? Sobre seu estudo. Sobre as conclusões que eu cheguei. Bem, eu não vou dizer que eu cheguei bem, assim, a conclusões, né? Eu procurei, como pesquisador, fazer um olhar, né, com uma certa empatia, me colocando no lugar do outro. Eu diria que eu poderei fazer aqui considerações finais, né? No sentido de que há necessidade de um diálogo entre feministas, entre essa corrente antagônica, entre a corrente que defende a regulamentação, para que busquemos, né, uma ressignificação da prostituição. Tirar esses profissionais do sexo dessa posição de invisibilidade, de estigmatização, né, de pessoas que estão completamente à parte da proteção jurídica no nosso país. Então, a minha conclusão é no sentido de que devemos procurar, sim, o quê? Diálogo. Sim.
Ok, doutor Antônio, muito obrigada pelos importantes esclarecimentos sobre esse assunto, né, que ainda é muito polêmico no Brasil. Perfeito. Lembrando que eu não estou a fazer uma apologia da prostituição e que o que se propõe é a regulamentação do trabalho voluntário de profissionais do sexo que tenham mais de 18 anos, de forma que crianças, jovens e incapazes e pessoas com alguma vulnerabilidade estariam excluídos. Ok, doutor Antônio, muito obrigada pela entrevista. O Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o juiz do trabalho, Antônio Gonçalves Pereira, sobre a polêmica da regulamentação da atividade do profissional do sexo. Você pode acompanhar esta entrevista também pelo canal do TRT no YouTube e também acompanhar mais notícias da Justiça do Trabalho em Goiás pelas redes sociais, pelo portal, pela rádio web. Até a próxima semana. Muito obrigada por sua participação.